Bom dia, bom dia, bom dia, geração do avivamento, sejam todos bem-vindos para a honra, para a glória do nosso Senhor Jesus, amém? Leoa, Adriane, Ângela, Marisa, Júnior, Sara, Irlanda, Alessandra, sejam todos bem-vindos, amém? Bora compartilhar essa live? Essa é minha amiga. Um super beijo no seu coração. Amém? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Amém? Nani. Como que vocês estão? Estão ainda com dificuldade para acordar cedo? Vocês dormiram bem? Paz do Senhor, Maria da Silva, Selma, Ágata, sejam todos bem-vindos, amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bora compartilhar essa live com pelo menos 7 pessoas. Estão escutando uns barulhos de uns periquitos, uns passarinhos? É porque eu tô no sítio. Amém? Vocês aceitam o chimarrão? Eu tô bem, graças a Deus. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. O Vicente tá na live. Vicente, meu amigo, um beijo no seu coração. Semana que vem eu tô voltando pra minha casa. Sejam todos bem-vindos. Gente, esse negócio da voz aí, você entra e sai de novo. Elza, minha amiga querida, um beijo pra você, amém? Glória a Deus. Gente, o segredo é acordar e não dormir mais. Você acordar, depois você dorme, mas você fica com insônia à noite. Eu, quando dá 9 horas da noite, eu tô pingando de sono já. Quem tá pela primeira vez aqui, amém? Seja muito bem-vindo. Nós fazemos live todo dia 5h30 da manhã, mas dia 1º de janeiro nós vamos fazer 4h44, amém? A gente só tá aquecendo. O nosso objetivo é ler a Bíblia ano que vem 2 vezes e um livro por semana. Quem já terminou o livro aqui? Quem já terminou? Quem já terminou o livro? Não consigo dormir cedo. Gente, a questão de dormir cedo é um hábito que você vai construindo, tá? Eu prefiro ser matutina que noturna. Eu acordo mais animada. Não, todo mundo acorda com sono, né? Mas aí eu penso, igual eu tenho um compromisso. Então, como eu tenho compromisso de vir fazer a live, né? Mas aqui uns dias eu vou fazer um compromisso de fazer a minha oração antes da live. Quem tá na metade, parabéns. Quem já terminou o livro, parabéns. Maria, Helena, seja bem-vinda. Marlécia, Alcione, Cássia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, amém? Foi dormir 2h30 e acordou 4. Ok, olha, eu quero que ano que vem vocês tenham um ano muito produtivo, certo? E assim, qual que é a nossa meta do ano que vem? Mais 2 minutinhos a gente já começa. Eu quero que você fique inteligente no nível intelectual, haja uma expansão espiritual e que você venha conseguir ter uma ruptura em todas as áreas. Não tem como crescer se não for através do conhecimento e da sabedoria, certo? Então, ano que vem, a nossa meta é ler a Bíblia 2 vezes por ano. Acordar cedo, tá? Tá fazendo cursos para você ficar inteligente, para você adquirir novas habilidades, ok? Novas habilidades. Porque foi assim que eu rompi. Ninguém rompe do dia pra noite com nada. Tem um esforço, tem uma engrenagem. E eu tô ensinando a engrenagem para vocês, amém? E eu quero que você comece a expandir. E você vai ver que quando
você aumenta o nível de consciência, o nível de sabedoria, o nível de inteligência. Você rompe em todas as áreas, na área emocional, na área financeira, na área profissional. Você rompe em tudo, principalmente na área espiritual. É algo tremendo, é algo sobrenatural. Valdenise, parabéns, minha querida, você concluiu o seu livro. Parabéns. Parabéns, meu amor. Parabéns. Para quem é de Rosário do Ivaí, hoje eu vou estar pregando, né? Lá na Chácara dos Víndias vai ter um evento lá. Eu vou estar pregando. Vai ser algo poderoso, vai ser um culto de avivamento, certo? Vai ser algo extraordinário. Falei pro Júnior, né, que ontem bateu um cansaço, né? Então hoje eu vou ficar um pouco descansando, porque aí à noite tem o culto, certo? E quem quiser ser libertador, libertadora, chama a Nani Ferreira aí, musicista, que tá fixada aí. Ela é meu suporte da Escola de Libertadores. Amém? Gente, a série do The Chosen é muito boa, né? Olha, tem gente que tá no segundo livro. Você tá de parabéns. De parabéns. Ok. Fecha teus olhos agora, nós vamos começar. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Nós te glorificamos, nós te adoramos. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Pai, eu quero te pedir, Senhor Deus, que todo dardo inflamado de Satanás caia agora por terra. Todo mal-estar, Senhor Deus. Toda retaliação que possa estar agindo, Senhor Deus, na vida dessas pessoas. Eu, Senhor Deus, como ministra do Evangelho, eu ordeno que cesse agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós quebramos agora, em nome de Jesus, todo mal, toda armadilha de Satanás. E eu chamo a tua glória, Pai. Eu chamo a tua luz, Pai. Eu chamo a tua essência, Senhor Deus. Eu chamo, Pai, a presença do amigo querido, o Espírito Santo sobre este lugar, sobre as nossas casas. Aonde é que essa live esteja ligada agora, eu quero declarar que a presença de Deus, ela entra com veemência. Pai, nós convidamos a presença do amigo Espírito Santo sobre este lugar. E declaramos, Pai, que o Espírito Santo assume agora o controle dessa live. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos ceiar? Vamos ceiar para ficar mais forte no Espírito. Amém? Glória a Deus. Pastora Maria Leite, eu tô com saudade de você. Eu tô com saudade de você. Muita saudade de você. Pega a tua ceia, abre já em Lucas 22:19, fazendo um grande favor, amém? Abre em Lucas 22:19. Glória a Deus. Em Lucas 22:19 está falando assim: tomando o pão deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vós, em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? Quando nós ceiamos, nós trazemos esse memorial para dentro, de corpo, alma e espírito. Pastora, mas é só um suco de uva e um pão. Uma vez consagrado, não é mais só suco de uva e pão. Uma vez consagrado é corpo de Cristo, sangue de Cristo. Interfere no corpo, na alma, no espírito. Amém? Eu conheço pessoas que foram curadas tomando ceia. Pega agora o teu pão, o teu suco de uva. Eu vou consagrar o seu e o meu. Amém? Então presta atenção. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome e na autoridade de Jesus que agora eu consagro essa ceia que está na minha mão e a que está na mão de todos os meus irmãos.
eu faço isso em memória de Ti. Consagro os pães como o corpo de Cristo, os sucos de uva como o sangue de Jesus. Pai, nós estamos aqui num gesto de amor, gratidão e memorial do Teu Filho amado, do nosso Salvador. Obrigada, grande eu sou, grande Yahvé, Deus de Israel, pelo Teu amor infinito. Nós somos os Teus filhos a partir do Teu sacrifício, do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Obrigada, Deus, porque a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou através do Teu maior sacrifício. Nós te amamos, Deus Todo-Poderoso. E agora eu consagro o pão, o suco de uva, em memória do nosso Salvador. Jesus, toda honra e glória a Ti, pelo Teu esforço, pela Tua entrega como Cordeiro perfeito naquela cruz. Traz agora, Senhor Deus, no nosso DNA, espiritual e natural, na nossa mente, emoções, pensamentos, um alinhamento profético, visão de reino, pensamento de reino, DNA do filho, de filha do reino de Deus. Que nós possamos, Pai, ser ativados, Pai, na identidade verdadeira, a que foi programada antes da fundação do mundo. Fazemos isso em memória de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode comer do pão, amém? Pode tomar do sangue. Thank you, Jesus. Eu te amo, Jesus. Até que nada mais importe. A minha vida é sua, Jesus. Eu sou completamente sua, Jesus. Glória a Deus. Amém? Uau. Glória a Jesus. Se você não sabe o quão poderoso é ceiar, é uma arma. Amém? Ceiar todo dia vai te deixar imparável, com uma resistência incalculável. Amém? Olha esse povo lindo, já tá falando o capítulo, gente. Gente, vocês têm noção que nós já estamos terminando. Amém? Nós já estamos terminando os 4 evangelhos. Vocês estão lindos. Amém? Vocês estão lindos. Lindos, lindos, lindos. Parabéns. Lucas 20. Pastora, vocês estão... Para quem é novo, pastora, vocês estão lendo todo dia 3 capítulos, 1 na live e 2 em casa. Só que a partir, presta atenção, só que a partir do dia 1º é 6 aqui, pega a visão, 6 em casa e 1 na live, ok? Porque para ler a Bíblia, uma vez por ano você tem que ler 3 capítulos e meio. Então, para ler a Bíblia 2 vezes por ano é 7 capítulos. 3 vezes por ano seria 10 capítulos e meio. Mas a gente vai ficar só em 2, ok? Quem aqui nunca tinha lido os evangelhos, coloca no chat para mim, só entender. Quem aqui nunca tinha lido os evangelhos ainda? Bom, os 4 evangelhos é assim. Ó, eu vou explicar os 4 evangelhos. Vocês estão percebendo, tá? Que são histórias muito parecidas, certo? Contadas por um autor diferente. Então, quando a gente começa lá em Mateus, Mateus é o discípulo de Jesus, tá? Direto, ok? Ele escreve Mateus dentro da sua visão. Depois vem Marcos, Lucas, o médico, tá? Que já eram discípulos mais da época ali, né? De Paulo, não era discípulos direto. E depois tem João, que já é discípulo direto. Então, vocês vão perceber que cada evangelho vai contar com algumas histórias a mais, outras histórias a menos, mas todos é como se 4 pessoas
relatassem as mesmas histórias, uns com mais detalhes, outros com menos detalhes, ok? Da história de Cristo, certo? Então, os 4 evangelhos vai falar desde o nascimento até a morte de Cristo, ok? Cada evangelho é rico porque ele traz peculiaridades diferentes, ok? Glória a Deus. Então, vamos lá. Lucas 20. A autoridade de Jesus é questionada. Certo dia, quando Jesus ensinava o povo, anunciava boas novas no templo, os principais sacerdotes e os mestres da lei e os líderes do povo se aproximavam dele e perguntavam: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Primeiro, deixe-me fazer uma pergunta, respondeu ele. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si e disseram que vinha do céu. E ele perguntara: por que não cremos em João? Mas se dissemos que era apenas humana, seremos apedrejados pela multidão, pois todos estão convencidos que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus que não sabiam. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas, ok? Então, aqui Jesus é questionado: com que autoridade, através do que, de quem você faz todas essas coisas? E aí Jesus traz o exemplo de João e eles não sabem questionar. Eles não sabem, né? Eles não sabem responder se a autoridade de João era humana ou vinha do céu, certo? A parábola dos lavradores maus. Em seguida, Jesus se voltou para o povo e contou a seguinte parábola. Um homem plantou um vinhedo e arrendou alguns lavradores. Depois partiu para um lugar distante, onde passou um longo tempo. Na época da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores atacaram o servo e espancaram e mataram de volta, de mãos vazias. Então o dono da propriedade enviou outro servo, mas eles também o insultaram e espancaram e o mandaram de volta, de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro e eles feriram e expulsaram o vinhedo. Que farei? Disseram o dono do vinhedo. Já sei, enviarei meu filho amado. Certamente eles o respeitarão. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então arrastaram para fora do vinhedo e mataram. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará com eles? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores, arrendará o vinhedo aos outros, que isso jamais aconteça, disseram os que ouviram. Jesus olhou para eles e perguntou: então, o que significa esta passagem nas Escrituras? A pedra que os consultores rejeitaram se tornou a pedra angular. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os principais sacerdotes queriam prender Jesus ali mesmo, pois perceberam que eles eram os lavradores maus e quem Jesus se referia. No entanto, tinham medo da reação do povo. Então aqui Jesus vai contar uma parábola, tá? Dos lavradores maus. O filho aqui, que é como o herdeiro, ele representa Jesus, né? Aqueles que Deus foi mandando na frente, os servos que Deus ia mandando na frente e eles iam matando, representam os profetas, certo? E quando aqui há uma justiça, né, de Deus, o que você acha que o dono do vinhedo fará com eles? Perguntou Jesus. Ele virá e matará os lavradores e arrendará o vinhedo aos outros, né? Então aqui está falando do reino de Deus. Jesus veio, cumpriu a parte dele, né, em
conectar a salvação direto do reino de Deus para conosco. Só que o Senhor, Ele arrendou o reino dele para todos esses. Então vamos dizer, eu sou uma mensageira de Cristo, né? Você é um mensageiro de Cristo. Então, esse arrendar é Deus dar a oportunidade de nós, tá? De nós hoje sermos, né, representantes da pedra angular, que é Cristo Jesus, ok? Imposto para César. Esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras. Tentaram fazer Jesus dizer algo que pudesse ser relatado ao governador romano, de modo que ele fosse preso. Disseram: mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo. Não se deixa influenciar por outros e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então diga-nos, é certo pagar imposto a César ou não? Amém? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: mostre-me a moeda de prata. De quem é a imagem que tinha nela gravados? De César, responderam. Então dê a César o que é de César, né? E deem a Deus o que lhe pertence a Deus, disse ele. E eles não conseguiram apanhá-lo, e nada que ele dizia diante do povo. Em vez disso, admiravam-se com a sua resposta e calaram. Essa passagem aqui, os fariseus, os saduceus, que era o povo religioso, eles estavam tentando pegar Jesus numa resposta, né, que fosse contra as autoridades. Mas Jesus sempre respondia com muita sabedoria e ele se surpreendia com a resposta de Jesus. E aqui a resposta de Jesus é algo que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Dá para o governo o que é do governo. Anda debaixo da lei, porque quando nós nascemos debaixo de uma nação, no caso nós aqui, a maioria do pessoal aqui é brasileiro, nós temos que respeitar a lei brasileira e cumprir com os nossos deveres, ok? Cumprir com os deveres de honrar nossas autoridades. Eu gosto sempre de falar, o Brasil entende como casamento o casamento não civil, não união estável. Então, se você está casado em união estável, você está em pecado, em fornicação, porque o mundo espiritual só reconhece aquilo que o mundo natural de fato representa, certo? De fato representa. Então, por exemplo, não adianta você achar que casamento de união estável, você está casado, está tudo certo. Não tá, meu irmão. O que é certo, ok? Então, tem muitas outras coisas que nós poderíamos abordar, mas eu quero que você lembre, dá para Deus o que é de Deus e dá para César o que é de César, no caso, o do nosso governo. O que o nosso governo pede? Certo? Quem vai casar no civil hoje? Amém, glória a Deus. Quem é casado em união estável, se arruma, vai lá, casa no civil, porque só o casamento no civil muda seu estado civil. Amém? Imagina se eu, pastor, tivesse casado em união estável. Eu estaria como solteira nos meus registros. Mas eu casei no civil e eu peguei, né? Eu peguei o sobrenome dele, sou casada com ele. Nesse caso, entra o dízimo. Quando você congrega numa igreja, está debaixo de uma cobertura, você precisa honrar esse lugar com dízimo. Todo lugar se mantém com dízimos e ofertas. Amém? Certo? Mas outra hora eu falo disso. Discussão sobre a ressurreição dos mortos. Então vieram Jesus alguns saduceus líderes religiosos que afirmaram não haver ressurreição dos mortos e perguntaram: mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com uma viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu até o sétimo. Aconteceu aos 7 irmãos, que morreram sem deixar filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Prega a visão aqui. Eles chegam com uma história para Jesus, com um caso, né?
Jesus teve uma mulher que casou com 7 irmãos. Eles foram morrendo, ela foi casando e ela não teve filhos. Depois que todo mundo morrer, lá no paraíso, no céu, na Nova Jerusalém, tá? Com quem essa mulher vai estar casada? E Jesus respondeu: o casamento é para as pessoas deste mundo. Mas na era futura, aqueles que forem considerados dignos de ser ressuscitados dos mortos, não se casarão e não se darão em casamento, e nunca mais morrerão. Nesse sentido, serão como anjos, são filhos de Deus e filhos da ressurreição. Aqui tem uma chave divina. Você não precisa de casar lá, na próxima vida, que é na vida eterna. O casamento é para ser honrado, respeitado e vivido aqui. O casamento é para ser aproveitado aqui, nesse plano terrestre natural. Amém? Olha o que Jesus vai falar. O casamento é para as pessoas deste mundo. Para lá não tem casamento. Para lá você não precisa de casamento. Amém? Então aqui o casamento é a maior aliança sagrada. Certo? O casamento é a maior aliança sagrada. Amém? Agora, quando haver a ressurreição dos mortos, o próprio Moisés provou isso quando escreveu a respeito da sarça. Amém? Ele se referiu ao Senhor como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos vivem. Mestre, o Senhor disse bem, comentaram alguns mestres da lei, e ninguém mais teve como coragem de lhe fazer perguntas. Amém? Então aqui a Bíblia deixa clara que a nossa vida ela é eterna. Ela é eterna, tá? A nossa vida é eterna. De quem Cristo é filho? Então Jesus lhes perguntou, por que se diz que Cristo é o filho de Davi? Afinal, o próprio Davi escreveu no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponhas debaixo dos meus pés. Uma vez que Davi chamou o Cristo, meu Senhor, como ele pode ser o filho de Davi? Amém? É que Cristo, gente, vem da linhagem de Davi, certo? Porque alguns diziam que Cristo era filho de Davi, certo? Mas aqui Davi fala, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos. Então aqui Davi vai dizer, né, da sua submissão. Ele teve a revelação de Cristo muito antes de Cristo vir para a terra, ok? Certo? Jesus critica os mestres da lei. Então, enquanto as multidões ouviam Jesus, se voltou para seus discípulos e disse: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa dos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Amém? Aí aqui, presta atenção. Presta atenção. Aqui Jesus critica os grandes sacerdotes, né? Que acabavam aproveitando do povo, do dinheiro do povo, das coisas que o povo entregava ali no templo, né? E aí depois fazia orações, enfim, isso acontece até nos dias de hoje, certo? Isso acontece até nos dias de hoje. E eu quero dizer para você, você que é pastor, você que é líder, cuidado de mexer no tesouro de Deus. Amém? Cuidado de mexer no tesouro de Deus.
Ok, eu quero que vocês percebam que sempre a religiosidade, tá? Ela acaba atrapalhando as pessoas a buscar a Deus, ok? Sempre a religiosidade acaba afastando as pessoas de Deus. E eu queria aqui perguntar para você: você tem andado alinhado com Deus? Quando eu falo alinhado, você está evitando a mentira, você está sendo honesto com as tuas coisas, amém? Quando a gente faz libertação e batalha espiritual, eu prego muito, tá? Que sobre colar na escola, passar perna, trapacear, tudo isso a gente abre legalidade para os demônios, principalmente na nossa área financeira, ok? Então, por exemplo, tem muitas coisas que a gente faz que abre legalidade na nossa área financeira. Então, alinha a sua vida, organiza a sua vida, amém? Para você fechar as legalidades. Eu quero que você imagine agora, eu quero trazer aqui para você hoje a palavra, hoje o nosso tema é legalidade. E aí, presta atenção, você vai escrever na tarefa assim, quais legalidades está aberta. Por exemplo, eu não estou casada ainda no civil, eu engano meu marido, eu minto pro meu marido, eu pego dinheiro escondido aqui e ali. Eu quero que você, tá? Eu quero que você, em nome de Jesus, comece a colocar tudo que você acha que tá errado. Tá bom? Tudo que você acha que tá errado. Qual é a legalidade? Então vamos lá que eu quero te ensinar sobre legalidade e você vai entender, tá? Você vai entender hoje. Imagina aqui que você está numa casa cheia de portas de entrada e de saída, certo? Cada porta representa uma área da sua vida. Mas, por exemplo, imagina que um cômodo representa a área emocional. Esse cômodo tem umas 7 portas de entrar e de sair. Aí você foi e pecou, ou tá pecando, então você deixou uma porta aberta. E aí imagina que o inimigo anda ao redor dessa casa só buscando uma porta para entrar. Às vezes ele não precisa entrar no complexo inteiro, ele quer entrar pelo menos num cômodo para ficar ali, manipular aquele lugar, sujar aquele lugar, tá? Então a legalidade é a porta que você abre através do pecado. E quando a porta está aberta, o inimigo pode entrar. Aí ele pode entrar não só nessa área, porque cada área das nossas vidas dá acesso a outras áreas. E aí você vai começar a sofrer prejuízo na área emocional, na área sentimental, em todas as áreas, ok? Então, eu preciso que você entenda que é necessário fechar as legalidades, fechar a legalidade. Por exemplo, às vezes eu aumento as coisas, eu minto um pouquinho. Gente, pega e começa a se cuidar e fala assim, olha, eu não vou mais mentir. Às vezes eu sou um pouco exagerado, tá? Isso e aquilo. Então, eu preciso que você pega e comece a fechar as legalidades. Fechar as legalidades. Porque os demônios, eles vêm influenciar. Às vezes a sua área financeira não vai porque você abriu legalidade desde a infância. A sua área sentimental, na área sentimental parece que você não vai, nada dá certo para você. Por quê? Tem legalidade aberta, amém? Então você vai começar a perguntar: que tipo de legalidade? Que tipo de legalidade eu tenho aberto? Deixa eu trazer algo aqui para você. Eu tenho uma imersão da área financeira. O pessoal faz, quebra e depois tem um ato profético. É muito interessante. A gente fala sobre todo tipo de legalidade, sabe? E se você às vezes quer romper na área financeira, na área profissional, faz essa imersão. Ela tá lá, é só chamar o suporte. É muito boa. Porque às vezes o teu pai, o teu avô, alguém lá atrás fez coisas para ganhar dinheiro ilícita, matou alguém, derramou sangue. E às vezes a legalidade nessa área da sua vida foi aberta não por você, mas por um avô, por alguém lá atrás, ok? Então, às vezes, essa legalidade financeira foi aberta por outras pessoas. Por exemplo,
Talvez a sua área sentimental não vai. Mas às vezes lá atrás a sua avó divorciou, a sua avó traiu, o seu avô traiu. Então a legalidade do adultério vem lá. E os demônios, vocês sabem que eles vêm até a quarta, terceira geração, ok? Então como que você... deixa eu achar aqui aonde fala sobre as maldições hereditárias, né? Contexto bíblico, né? Porque deixa eu ver aqui, ó. Peraí, vou achar aqui pra vocês sobre as legalidades, tá? Peraí. A legalidade do aborto, gente, a legalidade do aborto é uma das piores. Na imersão de cura interior, eu falo sobre a legalidade do aborto e tem um ato profético lá. É bem completo, tá? Eu tô vendo se eu acho aqui o versículo sobre maldição hereditária. Espera só um pouquinho, gente. Fala pra mim, qual a área da sua vida que tá travada? Coloca aí no chat, qual a área da sua vida que tá travada? Amém? Coloca aí no chat. Todo tipo de jogos de azar abre legalidade, gente. É isso aí mesmo. Todo tipo de jogos de azar. Todos os tipos de jogos de azar abrem legalidade. Se eu não me engano, tá em Êxodo, não tô achando aqui. Tá, eu não tô achando aqui, mas depois eu vou achar pra você, tá bom? Área financeira, área sentimental. As áreas que o inimigo mais trabalha é a financeira, é a sentimental, tá? Financeira, sentimental e a saúde, tá? Essas são as 3 áreas mais atacadas. As 3 áreas mais atacadas. Êxodo 20, perfeito, Êxodo 20. Deixa eu achar aqui. Tá em Êxodo 20 mesmo. Em Êxodo 20 mesmo. Perfeito para quem respondeu. Área sentimental. Tá. Agora você que já detectou a área, presta atenção. Quem mais na sua família sofre do mesmo problema que você? Tá com a vida estagnada igual você. Quem mais? Quem mais tá na mesma situação? Fala pra mim. Quem mais? Tem tia, tem vó, tem vô? Quem mais tá na mesma situação? Meus pais, se você começar a olhar, é um padrão que tá repetindo em você. Amém? Um padrão que tá se repetindo em você. Então, aí você pode ver que não é só você. Aqui, ó, Êxodo, abre, Êxodo 5. Êxodo 20, capítulo 5. Se tá só em você essa maldição, ou você abriu a legalidade, ou pode estar debaixo de uma obra de feitiçaria, de bruxaria. Mesmo, gente, que os seus pais já morreram, eu preciso que você entenda. Muitas vezes, quando a pessoa que sofria da mesma coisa que você morre, vai ficar mais forte em você. Tá? Êxodo 20, capítulo 5, vai falar assim: não se curve diante deles e nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso ou ciumento. Trago consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Olha o que Deus está falando aqui. Não se curve diante deles, ou seja, está falando aqui de um dos pecados, idolatria, mas poderia ser adultério, poderia ser qualquer outro.
E tá falando aqui que trago consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam, ou daqueles que fazem algo que não agrada ao Senhor. Amém? Certo. Então vamos lá. Êxodo 25, tá? Tem gente que não acredita na maldição hereditária, mas ela é real. Real, ela é verídica, certo? A maldição hereditária, ela é real. Ela existe. Tem pessoas que depois que faz a quebra de maldição hereditária, por exemplo, da área financeira, começa a prosperar. Eu recomendo que você faça a minha imersão da restauração sexual, que é uma área que, às vezes, a pessoa está sofrendo maldição com promiscuidade, espírito de adultério, tudo que envolve a área sexual. Às vezes você está vivendo uma promiscuidade, não para com nenhum homem, não para com nenhuma mulher, porque tem alguma coisa que entrou ali, certo? Então tem que fazer uma quebra, você tem que confessar. E não tem como aqui eu fazer com vocês, porque é uma coisa amorosa. Por exemplo, todas as imersões que eu faço, eu passo um mapeamento, um questionário para ativar, para trazer para fora tudo, ok? E, gente, por que eu falo isso para vocês, tá? Por que eu tô falando isso para vocês das maldições? Eu lido com demônio. Os demônios falam, eu entrei pela avó. Eu tô na geração dele, eu tô na geração dela. Então, o que eu tô falando para vocês é algo que eu lido também na prática. Essa família é minha. Eu tenho o direito de estar nessa família. Eles pagaram para eu estar aqui. Geralmente, quando a maldição hereditária ela tá manifestando ali na vida daquela pessoa, o que eu recomendo você fazer? Busca um libertador. Tá? Busca um libertador. Por exemplo, o que eu quero mostrar para vocês é que, assim, não é uma coisa que eu posso falar aqui para você assim, você fez isso e isso. Então, é um processo moroso. Eu vou abrir aqui só um mapeamento aqui da área financeira que eu mando para você fazer o questionário antes da imersão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui. Então tem um mapeamento. Então lá, marque com um X tudo que você já praticou ou ainda pratica. Roubo, materialismo, máfia, jogos de azar, contrabando, pirataria, tráfico, mentira, orgulho, vaidade, furtos, fraudes, corrupção, roubo de terra, avareza, egocentrismo, ambição, anseio por poder, anseio por cargos e títulos, pactos com entidade. Praticou aborto ou consentiu aborto, adultério, manipulação, loterias, sofreu roubos, sofreu perdas, retenção de dízimo, sonegação de imposto, prostituição, ganância, derrota. Tudo isso aqui está relacionado à área financeira, tá bom? Aí depois, eu tenho as perguntas que eu faço. É um questionáriozinho que você vai fazer antes da imersão, tá vendo aqui, ó? Mapeamento. Aí tem as perguntas. Isso aqui você vai responder antes da imersão. Aí, por exemplo, já praticou, ainda pratica jogos de azar? Descreva quais e com que frequência. Já usou amuletos ou patuá para adquirir e chamar dinheiro? Exemplo, nota de $1 na carteira, elefante virado para a porta, trevo de 4 folhas. Fez alguma simpatia para ficar rico? Descreva qual. Foi amaldiçoado pelos seus pais? Qual foi a maldição que eles lançaram? Porque muitas vezes os nossos pais falam assim, esse fulano, esse meu filho nunca vai prosperar, nunca vai crescer, nunca isso, você não vai ser ninguém. O seu pai e sua mãe têm muita autoridade sobre você e às vezes declarou isso sobre a sua vida. Amém? Alguém da família serviu o reino das trevas ou alguma entidade que às vezes, por exemplo, sua tia, seu avô era do terreiro, você tá entendendo? E fazia esse tipo de coisa e serviu as entidades, e as entidades vai trazer prejuízo nas próximas 4 gerações. Por isso que você tem que quebrar, tá? Nasceu em um lar com extrema pobreza ou falta de recursos, tem dificuldade de desfazer de coisas que você não usa mais, é o espírito Dadá, né? O que é o espírito Dadá? Por exemplo, você tem às vezes um monte de coisa lá no seu guarda-roupa. Aí você fala, eu vou dar. Aí você pega lá, isso aqui não, isso aqui ainda dá para me usar. Aí você tem dó de dar as coisas, você tem dó de desfazer das coisas. É o espírito Dadá.
tá bom? Ele atrai miséria, pobreza, certo? Então, é igual o espírito mulambo, ok? Está todo o tempo buscando vantagem nas coisas, mesmo que o outro seja prejudicado, sente que não é digno de viver uma vida, de viver uma grande prosperidade financeira, faz economias extremas sem necessidade, já realizou algum tipo de contrabando para ganhar dinheiro. Então, aqui todas as perguntas é voltada à área financeira, certo? E aí você vai responder o questionário e assiste a imersão. E na imersão nós vamos fazer quebra, vamos explicar dos 4 tipos de gafanhoto. E aí tem a oração de quebra, é muito forte. Muita gente vomita, passa mal durante, tá? O jogo de loteria, na loteria influencia isso? Gente, jogo de loteria é uma maldição. Principalmente agora, final do ano, tem a mega da virada. Ei, deixa eu falar uma coisa pra você. Toda vez que você escuta aqui o que eu vou falar pra você, você vai talvez ficar chateado comigo. Toda vez que você vai lá e joga na loteria, você tá levantando um altar pra mamão. Mas pastora, se eu ganhar vai ser bem, se eu vou ajudar as pessoas, eu vou fazer isso e aquilo. Você pode ajudar as pessoas agora, com o pouco que você tem. E a probabilidade de você ganhar é mínima. E na verdade, o diabo ama gerar essas falsas ilusões, ok? Vamos lá, agora vamos pegar um outro contexto. Rifa, todo mundo me pergunta de rifa. Pastor, e rifa na igreja? Vem cá, quando você compra uma rifa, eu não compro rifa para ganhar, eu compro rifa para ajudar a pessoa. Tem um motivo, que talvez tenha alguma coisa ali que eu possa ganhar. Então, eu acredito que quando é uma rifa beneficente, para ajudar alguém a comprar uma cadeira de roda, para ajudar alguém que precisa acessar um médico, e essa pessoa, o único jeito de levantar recurso é esse, eu acho que sim, é válido, tá? Mas rifa, ninguém compra rifa para ganhar. Eu compro rifa para ajudar as pessoas. Eu compro rifa por uma causa. Eu não tô nem aí com o prêmio, você tá entendendo? O que é uma rifa? Alguém que fala assim, olha, eu preciso ir comprar uma cadeira de roda, acessar o médico, eu estou levantando um recurso, nós estamos rifando um jogo de xícara, né? Você me ajuda? A pessoa que vem pedir rifa, tá? Esse questionário, isso aí, você só encontra na minha imersão. É Canani. Aí você chama a Nani aí, tá? Então, assim, muitas vezes eu compro rifa para ajudar as pessoas, mas sem intenção nenhuma de ganhar. Ok? Eu compro para ajudar as pessoas, porque eu acho assim, que é uma causa para levantar recursos. Às vezes a única forma dessa pessoa levantar recursos é essa. Agora, o que é um jogo de loteria? Algo que você compra para ficar rico, para ganhar, certo? Então, é dessa forma. Gente, eu acredito, tá? Que tem várias formas de se levantar capital. Mas tem pessoas ainda que têm um pouco a mentalidade um pouco menos fértil e tenta de umas outras formas, ok? Certo? Então, o que eu tô trazendo para você é o quê? Essa consciência. Igual, por exemplo, você vai comprar rifa, você compra rifa para ajudar a pessoa, certo? Agora, por exemplo, você fez uma compra lá nas Casas Bahia e aí o seu ticket de compra tá valendo um sorteio. Você foi lá fazer uma compra e você está concorrendo a um prêmio maior. Não vejo mal nisso, você está entendendo? Porque você não provocou isso, você não foi buscar ganhar isso, você está entendendo? Simplesmente, pela sua compra, você tem direito a concorrer a alguma coisa. Amém. Agora, a loteria é diferente, tá? A loteria, você acaba viciando naquilo, tá? Viciando naquilo, certo? Ok. Eu preciso que você entenda que é mais fácil. Nessa imersão da área financeira, eu falo como produzir, como fazer dinheiro. Eu falo tudo isso para você, ok? E quando você está debaixo da prosperidade que vem de Deus, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Você quer que eu escute uma história? Você quer escutar uma história? Veio uma pastora para mim, pedir para mim fazer uma quebra de maldição com ela, tá? Aí eu falei, ai, pastor, é tudo certo. E aí eu fui fazer a quebra de maldição com ela. Você acredita que ela ficou endemoniada?
Porque um parente lá atrás fez um pacto. Fez um pacto com o diabo para ficar rico. E aí, como eu estava fazendo a quebra de maldição com ela, o demônio saiu da linhagem da família através dela. Certo? Certo? Então, faça, gente. Vai destravar vocês, ok? Vai destravar vocês. Certo? Faça que vai destravar vocês. É algo sobrenatural. Então, vamos lá. Eu quero que hoje você comece a analisar qual legalidade você tem aberta na tua vida, na tua casa. Você está tratando bem seu esposo? Está xingando teu esposo? Está tratando bem sua esposa? Está gritando com os teus filhos? Tudo isso é legalidade. Tudo é legalidade. Tudo isso é legalidade. Certo? Tudo isso é legalidade. Tudo é legalidade. Amém? Uma pergunta aqui, deixa eu ver. Fazer consórcio, a gente participa de sorteio, é pecado? Se o consórcio, você sabe que uma hora você vai ganhar, eu acredito que é uma forma de você levantar capital, certo? Agora, a loteria, você não vai ganhar. Um vai ganhar. Amém? Agora, vamos supor, você faz um consórcio de um carro. Uma hora você vai ser premiado, certo? Então, é uma forma de você levantar capital. Ok? Pastora, mas o que é isso? Gente, quando a gente começa a buscar Deus, Deus começa a gerar os frutos do Espírito em nós, tá? Tá? Então, a gente tem que começar a cuidar da nossa conduta, da nossa fala, da nossa família. Então, para de gritar com teu filho, para de gritar com teu marido. Senão, que exemplo que você vai dar para os teus filhos, para o teu marido, para a tua casa buscar Jesus? A hora que eles começarem a ver Jesus nas tuas atitudes, nas tuas palavras, eles vão falar assim, eu quero buscar isso que você está buscando. Eu quero buscar isso que você está buscando. Quando você fala assim, você não vai ser ninguém, moleque, travesso, isso e aquilo, você está chamando demônios. Você não entendeu ainda? Você, mãe e pai, é a maior autoridade sobre o seu filho depois de Deus. Tudo que você fala vira decreto e os demônios vão falar assim, essa mãe aqui falou que não vai ser ninguém. Então nós podemos trabalhar a todo vapor para ele não conseguir fazer uma faculdade, para ele virar um noiado, para ele virar isso e aquilo, porque a mãe decretou que ele não vai ser ninguém. Então se você falou palavras de maldição sobre o seu filho, eu preciso que você comece a pedir perdão. Senhor, eu removo todas as palavras que eu decretei sobre o meu filho, sobre o meu marido. Eu não quero isso para minha casa. Então, lá no livro de Tiago, vai falar que da nossa boca não pode sair água amarga e água doce. E eu preciso que você entenda. Você é um profeta da sua casa, profetiza da sua casa. Amém? Então fala a palavra de bênçãos. Meu filho, você vai conseguir, você é filho de Deus. Meu filho, você é uma bênção. Você é um abençoado. Amém? E se seu pai e sua mãe dizia que você não ia ser ninguém, você vai declarar que não aceita. Amém? Eu vou fazer uma oração de quebra de maldição, de palavras aqui. Agora, na última conferência onde nós estivemos, presta atenção, teve um ato profético que eu falei sobre autoridade espiritual, né? E eu pedi para Deus colocar uma nova autoridade espiritual sobre os nossos lábios. Teve pessoas que manifestou de tanta palavra suja que falava. Você que fala mal dos outros, você que tem um costume de ficar falando mal dos outros, isso é um pecado de maledicência. Vou contar uma história para você. Uma vez eu fui pregar no encontro com Deus e tem a parte da libertação. E aí a mulher chegou para mim e falou, eu fui orar por uma mulher, a mulher falou, eu falei assim, sobre o que você quer que eu ore? Ela falou assim, eu falo muito mal dos outros, falo muito palavrão. Aí eu falei, só vai ser uma oração, não vai acontecer nada, né? Porque eu achava assim que era um pecadinho que não... Da minha mente, aquela época, faz muitos anos, eu falei assim, adultério, aborto, deve ser um pouco maior, né, que isso. Meus irmãos, quando eu boto a mão nessa mulher, ela endemoniou. Por causa do pecado da maledicência, o pecado da boca, amém? O pecado da boca. Então eu quero que você, no nome de Jesus,
eu vou colocar lá quais legalidades você tem aberto. E eu quero que você faça uma reflexão. Eu grito com os meus filhos, eu trato mal meu marido. Deixa eu te falar, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, às vezes você fala, meu marido é um grosso comigo, mas como é a sua atitude com o seu esposo? Meu marido é um cavalo comigo, mas você é carinhosa com ele? Quando você começa a manifestar amor, você começa a colher amor. Você começa a manifestar honra, você começa a colher honra. Gente, não é só confessar pecado, é parar de pecar, tá bom? Tem que confessar o pecado. O confessar o pecado desarma Satanás, enfraquece Satanás, certo? Mas tem que parar de pecar. Não adianta você toda hora confessar e não parar. Existe um nível de tolerância de Deus, de misericórdia, amém? Certo? Entenderam a visão? Então tem áreas talvez na sua vida que está bloqueada, que não vai, está paralisada, sua área financeira, sua área emocional. Toda hora você está com as emoções no chão, toda hora você está mal, você fica bem um ciclo, no outro ciclo você está derrotado, cansado, chorando. Então você precisa o quê? Se reconectar, ver aonde você está errando, amém? Confessar, parar de fazer, se policiar. Acordar cedo não é um hábito difícil? É igual parar de falar mal dos outros, amém? É igual parar de falar mal dos outros. E deixa eu falar uma coisa, tem uma coisa que eu odeio no mundo, é fofoqueiro. Quando a pessoa chega pra mim pra falar mal de uma outra pessoa, primeira coisa, eu não gosto que ninguém venha fazer eu perder o meu tempo. Você gosta que as pessoas venham falar de uma coisa que não te acrescenta em nada. Você nem conhece ninguém, você não está interessado em saber do que o outro fez. Uma vez tinha uma discípula minha que ela ia na minha casa só para falar mal dos outros. E eu pegando ranço daquilo, eu tava pegando ranço daquilo. Aí chegou um dia eu falei assim, fulana, deixa eu falar uma coisa pra você. Você não edifica a minha vida em nada. Você vem na minha casa para ficar falando mal dessas pessoas. Eu não suporto gente fofoqueira. Se você não mudar, eu por favor, não venha mais na minha casa. Tudo que eu falo para você edifica seu espírito, mas você só fala de gente que eu não conheço, e nem que fosse que eu conhecesse. Para mim não me interessa, eu quero cuidar da minha vida. E eu falei isso para ela. E eu falei assim, por favor, me respeita. Para de trazer lixo para dentro da minha casa. A pessoa que vem trazer fofoca para você, ela vem trazer lixo para dentro da sua casa. E, gente, eu sou sincera nesse nível. Sincera nesse nível. Eu quero que você aprenda a ser sincera, aprenda a falar não, eu não gosto disso, eu não gosto que você fala aquilo. Você quer ter autoridade no mundo espiritual? Começa a ter autoridade aqui na terra. Começa a falar, fulano, olha, por favor, aqui na minha casa não fica falando mal de Cicrano, Beltrano, não. Aqui na minha casa não é lixeiro, não. Aqui na minha casa a gente vai falar de vida, de Jesus, do que Deus está fazendo na sua vida, os nossos projetos para 2024. Para mim, uma pessoa que traz fofoca para mim, ela tá revelando o caráter dela. E se ela falou mal da Mariazinha para mim, ela vai falar mal de mim para qualquer pessoa. Uma pessoa dessa, ela passa longe da minha vida, da minha casa. Amém? Então eu quero que você entenda, tá? Eu quero que você entenda que você tem que começar a trazer filtro. Faça filtro. Fulano, por favor, na minha casa não é lugar para isso. Por exemplo, deixa eu contar algo para vocês. Eu, na minha família, sou a única que não bebo por um voto nazireu, eu e meu esposo, certo? Mas a minha mãe bebe seu vinho, os meus irmãos, enfim. Só que na minha casa ninguém bebe bebida alcoólica. Pode ser o Papa, pode ser o rei. Na minha casa quem manda sou eu. Na minha casa quem tem autoridade sou eu. Na minha casa não, porque a minha casa eu consagrei ao Senhor. Amém? Você entendeu? Você entendeu? Aí você é cristão, vive uma vida com Deus, mas você dá uma festinha, pô, vem fumar na tua casa, vem chamar pombagira dentro da tua casa, vem beber dentro da tua casa. Que falta de respeito, amém? Comigo é assim, tá? Eu acredito que quando a gente é autoridade, eu não quero agradar visita nenhuma. Você está na minha casa, você vive as minhas regras, você come aquilo que eu como e você vai beber daquilo que eu vou te oferecer. Ponto, acabou. Acabou. Na minha casa eu agrado Jesus,
Na minha casa eu agrado o meu Pai Celestial. E quem quiser comer da minha mesa, beber daquilo que tem na minha mesa, vai ter que entrar debaixo das minhas regras. Ponto. Eu sou uma pastora, eu carrego uma autoridade espiritual, o meu esposo também, certo? Agora na casa dos meus pais, dos meus irmãos, lá eles falam o que eles quiserem. Amém? De parente, aderente, você tá entendendo? Você entendeu isso? Agora, é complicado quando você é casado e seu marido não é cristão e não entende. A casa também é dele. Amém? É diferente. Então, meus queridos, às vezes parece que a minha fala é um pouco radical, mas é como eu falo. Eu represento uma autoridade espiritual. Eu lido com o demônio o tempo inteiro. Eu não quero que o demônio fale assim, na tua casa é isso, na tua casa é aquilo. Jamais. Então, nós precisamos entender isso aí. Amém? Certo? Então, eu vou passar uma tarefinha para você e você vai colocar lá. Quais legalidades estão abertas? Amém? Quais legalidades estão abertas na sua vida? Ok? Então, quero que você comece a prestar atenção. A sua avó era promíscua? A sua avó era namoradeira? O seu avô era da jogatina? Era do vício? Tem alguém que tem vício? Começa a reconhecer as legalidades abertas. Vício, pornografia, adultério, pessoas que não casaram, pessoas que não se deram bem na área sentimental. É tudo maldição hereditária, gente. Pessoas que não prosperam. Amém? Gente, não deu tempo de falar do testemunho. Mas vocês fiquem em paz. A gente tem muito tempo ainda, tá? Até o dia 31 eu vou terminar de contar tudo pra vocês. Já deu... A hora passa muito rápido aqui. Já deu 1h30. Perdão, 1 hora. Amém? Tá? Então tá bom. Eu quero que você hoje comece a exercer autoridade na sua casa. Aqui na minha casa eu não aceito palavrão. Aqui na minha casa eu não aceito fofoca. Peraí. Às vezes a pessoa, sua casa não tem legalidade aberta. Vem um endemoniado lá não sei aonde falar fofoca, trazer coisa pra dentro da sua casa. Eu não aceito. Eu não aceito. Tá bom? Parabéns. Quem que é? Doutora Tamires, que já terminou o livro. Para todos que já terminou o livro. Amém? Tá? Você é cristão e dá uma festa, por exemplo. Você pode deixar eles beberem? Na minha casa, não. Vai beber em outro lugar. Na minha casa, não. Tá? Agora, eu não sou uma pessoa antissocial. Eu vou numa festa que tem bebida alcoólica, mas eu não bebo porque eu tenho um voto com o Senhor. Eu vou para ter comunhão com parente, tá? Porque senão a gente tem que mudar de planeta, certo? Agora, na minha casa, minhas regras, tem que andar do jeito que eu quero, porque quem paga a conta ali sou eu, a casa é minha, você tá entendendo? E na minha casa, dança conforme a minha música, amém? Certo? Então você não é obrigado a aceitar, ok? Meus amores, eu vou orar pela sua vida, quebrando agora as legalidades, tá bom? Parabéns para quem terminou o livro. Ano que vem nós vamos ter uma ruptura maravilhosa. Você que quer expandir seu negócio ou começar a influenciar dentro do nicho cristão nas redes sociais, dia 27 de janeiro eu vou fazer a minha última imersão, que é sobre redes sociais, como crescer, como fazer vídeo, como... O Senhor me deu a graça, Ele me deu toda a estratégia e eu quero te ensinar a como romper tudo isso, tá? Entre em contato com a Nani, as inscrições já estão, né? E também da imersão sobre casamento, que vai ser dia 13 de janeiro, tá? Nós vamos falar também sobre todas as legalidades, ok? Gente, o livro estabelecido é o livro qualquer um quiser ler, tá bom? A gente não teve um livro específico, porque alguns já leu esse, já leu aquele, então não dá pra mim estabelecer um livro, certo? Vai ser livros conforme você quiser, amém, meus amores? Então vamos lá, eu quero orar pela sua vida, amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero apresentar aqui a vida de todos os teus filhos e filhas. E quero declarar, Pai, que toda legalidade que foi aberta pelos seus antepassados, ou por eles mesmos, ou foi lançada sobre eles, eu quero aqui, Pai, uma ativação de memória agora. Que o Espírito Santo toque na memória deles, em nome de Jesus, para que eles venham se lembrar de todas as coisas, para colocar na tarefa, Senhor Deus, de hoje. Eu quero, Senhor Deus, agora que o Senhor comece a ativar as memórias desde a concepção,
do desenvolvimento embrionário, do nascimento, da primeira infância, segunda infância, terceira infância, período, Senhor Deus, de adolescência até os dias atuais. Desperta neles agora todo tipo de prática, todo tipo de legalidade que foi aberta em nome de Jesus, para que eles possam se arrepender, para que eles possam aumentar o nível de consciência em nome de Jesus. Eu peço um despertar de consciência agora. Aquilo que o diabo talvez ocultou, aquilo que o diabo talvez, Senhor Deus, impediu deles acessarem. Eu quero agora, Pai, no nome de Jesus, que toda a memória seja ativada, desde a concepção até os dias atuais. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Você vai pegar, daqui a pouquinho eu vou mandar no grupo, tá? Você sabe que é só clicar no link do meu perfil, coloca lá Telegram, Global Fire, e aí você vai anotar toda a legalidade, e amanhã eu vou quebrar, tá bom? Deixa eu só mostrar pra você aqui como é que você vai entrar no grupo, tá? Porque você vai anotar, peraí. Tá vendo aqui? Você vai clicar nesse link. Aqui. Aí você vai correr aqui pra baixo. Telegram Global Fire. Você vai clicar aqui e vai entrar no grupo, certo? Aqui você vai entrar no grupo. Aí lá no grupo eu mando as tarefinhas todas pra vocês, certo? Certinho? Então, perfeito. Eu vou mandar pra você a tarefa e você vai colocar todas as legalidades. E amanhã nós vamos orar quebrando todas as legalidades. Amém? Todas as legalidades. Vocês me lembram que eu vou lembrar. Depois que você escrever, depois da manhã que eu orar quebrando, você pode queimar sua folha. Amém? Na verdade, eu vou mandar um ato profético para você anotar todas as legalidades. Todas as coisas erradas que você já fez. Você vai pegar, vai ser oportunidade de você pegar todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado e anotar. Tá bom? Certo? Da maneira geralzona, assim. Tá bom, meus amores? Um beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe. Amanhã às 5h30 você tem um encontro aqui comigo.